Olá, pessoal. Aqui é o professor Emerson. Vamos para a quarta parte do ponto 2, aspectos gerais e procedimentais na mediação e arbitragem, da nossa disciplina de arbitragem e mediação internacional. Bem, pessoal, no início da sessão de mediação, perdão, o mediador deve iniciar as tratativas entre os litigantes, procurar fazer uso de um tom positivo. O aspecto psicológico, como a gente já falou várias vezes, é muito importante na mediação, auxiliar os indivíduos a expressar os seus sentimentos e interesses, selecionar as áreas e as questões que serão alvo de discussão e ajudar os litigantes, né, as partes em conflitos, na exploração de compromissos de pontos que são relevantes e de influência. Então, na fase de definição de uma agenda, o mediador deverá, que é a fase seguinte, né? Primeiro, identificar as áreas de interesse para os litigantes. Segundo, definir o que de fato será discutido. Terceiro, determinar o encaminhamento lógico das questões que serão conduzidas. Quarto, estimular melhor a comunicação dos litigantes, das partes que estão conflitando, e efetuar uma agenda de negociação por último. Então, cada fase, o mediador tem determinados tipos de trabalhos. Pronto, uma questão muito importante. A identificação dos interesses ocultos é tarefa tormentosa para o mediador e ocorre quando este passa confiança às partes sobre o processo. O X da questão em relação aos interesses ocultos é que, por vezes, os próprios envolvidos não têm conhecimento a respeito da sua existência. E isso, por si só, não resolve a questão, porque também é deveras comum as partes esconderem esses anseios por imaginarem ser mais conveniente o outro interessado não ter acesso a eles. Com tudo isso em mente, o mediador poderá formular perguntas para explorar os novos focos da discussão. Interesses ocultos é um ponto chave da negociação. É quando o negociador já é uma pessoa experiente, já tem uma certa empatia, ele consegue perceber e ele deve procurar fazer isso. O que é que cada parte quer obter através daquele caso? Fazendo perguntas, muitas vezes indiretamente, até às vezes por intuição, ele consegue chegar a isso. É quase um dom que você traz, mas também que você desenvolve com o decorrer da experiência na negociação, que é tentar saber o que é que aquela parte está querendo realmente. O mediador, ele pode se reunir com cada parte de modo separado, ele pode, que aí é um momento para ele indagar sobre interesses ocultos, para procurar angariar informações que se mantiveram ocultas na sessão de mediação. Na fase para a geração de opções de acordo, o mediador deverá primeiro, informar os litigantes sobre a possibilidade e a necessidade de gerar opções de acordo, ou seja, informando as partes, olha, vocês precisam estar abertos para acordo. Segundo, naturalmente reduzir os compromissos que contemplem alternativas isoladas, mostrando que a solução do conflito deverá vir em conjunto e se as partes concordarem. Terceiro, gerar escolhas, fazendo uso da negociação com base nos interesses das partes, mostrando assim, olha, você tem várias alternativas, pode fazer isso, pode fazer aquilo outro. A fase de avaliação das opções para acordo, no que se refere à possibilidade de acordo, cabe ao mediador sempre ter em mente os interesses das partes para então, primeiro, analisar quais as opções disponíveis atenderão aos seus interesses. O mediador, ele está sempre de olho na solução que satisfaça as duas partes, ou de chegar ao meio do caminho, tá? Outra coisa, gente, o mediador tem que passar segurança e tranquilidade para as partes. Se uma pessoa é muito estressada, ela não vai ser um bom mediador. Tem que ser uma pessoa que tem uma boa capacidade de diálogo e paciência. Terceiro, medir os gastos e os benefícios das opções antes das partes escolherem. E avaliar a possibilidade do referido acordo, tendo como base os critérios previamente estabelecidos. Fase do desfecho satisfatório. Trata-se do momento mais sublime para o Instituto da Mediação em que as partes conseguem alcançar o denominador comum e chegam a acordo. É o resultado de um trabalho repleto de tarefas e de responsabilidades por parte do mediador. É também de muito esforço por parte do litigante, já que eles vão ter que ceder alguma coisa. Outra coisa que também é importante deixar claro na mediação. Sempre as partes vão ter que ceder. Não existe essa de você sair ganhando 100%, tá? Por outro lado, você vai ter uma resolução muito mais rápida do que se fosse esperar para um juiz decidir quem estava certo ou errado. Principais técnicas da mediação.
A gente tem a comediação, a recontextualização, a identificação das propostas implícitas, a escuta ativa, que hoje está muito na moda falar, né? A construção das possibilidades, o acondicionamento das questões e interesses das partes e o teste da realidade ou reflexão. O que seria a comediação? A comediação é um instrumento aconselhável em virtude da complexidade e natureza do conflito. É realizado por profissionais que são especializados na área de conhecimento pertinente ao conflito, principalmente dentro do contexto humanístico. Na comediação, você pode, de repente, ter ajuda até de um psicólogo, tá? Para ajudar o mediador principal a fazer isso. Psicólogo, alguém que trabalha com alguma técnica desse tipo. Bem, pessoal, encerramos aqui a quarta parte do ponto 2, nossa disciplina de mediação e arbitragem internacional. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo. Tchau, tchau, pessoal.